O assunto que eu vou tratar essa noite com vocês, eu considero esse assunto da mais absoluta importância. Nós vamos olhar um pouco hoje para a Inglaterra e nós vamos começar a considerar o processo de reforma entre os batistas, especificamente os batistas ingleses. Nós vamos ver os processos que deram origem a esse movimento e eu tenho certeza que você vai poder compreender um pouco melhor a nossa história, porque nós somos como somos, cremos porque cremos. Eu espero que Deus abençoe o seu coração e essa palestra traga um pouco mais de luz para você e entenda melhor os nossos processos históricos. Só que antes de entrar nos batistas propriamente dito, eu queria começar com os antecedentes. Dê licença aqui, meus irmãos, por favor. Para eu poder apontar meu tiro de laser para lá. Meus irmãos, uma coisa muito interessante sobre a Inglaterra, eu não sei se você sabia disso, é que as Ilhas Britânicas desenvolveram a fé cristã fora da tutela de Roma. Nós não sabemos direito como foi que os ingleses conheceram o Evangelho de Jesus. Acredita-se que foi através de obra de pregadores anônimos, provavelmente comerciantes, soldados que viajavam o Império Romano. E os ingleses, durante pelo menos 5 séculos, eles desenvolveram uma fé cristã sem estar sob a influência da Igreja de Roma. E entre essas pessoas, o mais conhecido deles é este homem aqui chamado Patrício. Você deve lembrar desse nome. Esse nome é bem importante. Esse sujeito tem uma história muito singular. Ele foi levado como escravo para as Ilhas Britânicas, ainda jovem, e depois ele foi liberto da escravidão, ele voltou para Roma, ele se converteu a Jesus, e ele voltou novamente para as Ilhas Britânicas como escravo, para poder pregar o Evangelho de Jesus para aquelas pessoas. Por volta do século IX, a Igreja Católica criou uma espécie de uma história mitológica, bem fantasiosa mesmo a respeito dele, para transformá-lo em santo e padroeiro da Irlanda. Mas de fato esse homem foi um grande servo de Deus. Então, quando se foram estudar, os historiadores começaram a estudar o funcionamento da fé cristã nas Ilhas Britânicas, naqueles 5 séculos em que eles não estiveram em contato nenhum com Roma, eles descobriram um povo que tinha amor pelas Escrituras. Ele descobriu que no meio dos britânicos não havia aquele episcopado diocesano, aqueles cardeais e bispos e etc. Um grande comprometimento com a obra missionária. Descobriu-se também que eles tinham muita humildade e simplicidade de vida. Inclusive eles ficaram muito chocados com a pompa dos padres. Logo que a partir do século VI, os primeiros padres começaram a chegar nas Ilhas Britânicas, eles ficaram muito chocados ao ver a pompa que eles tinham em comparação ao Evangelho da simplicidade. Eles batizavam por imersão trina, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eles celebravam a festa da Páscoa. Não havia nenhuma referência a culto de imagens ou culto a Maria. Então vocês percebam que um ramo da fé cristã que se desenvolve sem nenhuma participação de Roma. Então guarde essa informação na sua mente, porque os britânicos, até nos anos em que eles vão estar sob a tutela de Roma, eles ainda continuam desenvolvendo uma fé cristã mais ou menos distante da completa autoridade do Papa. Um outro nome importante também, que faz parte da pré-reforma inglesa, é esse nosso irmão chamado Wycliffe. Ele é do século XIV, ele nasceu em 1328, ele foi professor de Oxford, ele estudou muito teologia, filosofia e legislação canônica. Ele era um profundo conhecedor da história do pensamento cristão, e foi através dos seus estudos da história do pensamento cristão que ele chegou à conclusão que a Igreja de Roma havia se desviado do verdadeiro Evangelho. A partir de então ele passou a pregar, ele negou a transubstanciação, ele disse que o Papa era o anticristo, e vários pré-reformadores e reformadores vão chamar o Papa de anticristo,
Não por necessariamente identificar o Papa com aquele personagem de Apocalipse que nós estamos aguardando no futuro, mas tratá-lo como anticristo no sentido de que ele se coloca como sendo uma pessoa no lugar de Cristo, porque a igreja está fundamentada sobre Cristo, e o Papa diz que a autoridade, que a pedra é Pedro, que foi o primeiro Papa. Então, por ele se colocar nessa posição de pedra na qual a igreja foi sustentada, então os reformadores e os pré-reformadores diziam que ele era o anticristo, porque ele queria tomar o lugar do Senhor. E esse homem, ele foi um grande pregador, ele era um pregador de massas. Ele acreditava que a tarefa fundamental do sacerdote não é ficar trancado dentro de uma sala, vivendo em jejuns e orações e estudos. Eles tinham que sair, pregar a palavra de Deus ao povo, ensinar as escrituras para as pessoas comuns. Ele dizia inclusive que boa parte da ignorância espiritual que reinava sobre a Inglaterra no século XIV se devia à própria ignorância dos padres e dos bispos em não pregar o evangelho, em não conhecer e também não pregar o evangelho. A grande marca do ministério desse homem é que ele foi o primeiro a fazer uma tradução para o inglês. Ele pegou a Vulgata Latina de Jerônimo e ele fez uma tradução para a língua inglesa, e ele ofereceu a Bíblia na linguagem do povo. Todo o movimento que veio a partir dele, os discípulos de Wycliffe, ficaram conhecidos como Lollardos. E tem uma história por trás desse nome. Esse homem era um grande pregador, e os seus discípulos memorizavam seus sermões. Pensa nisso, memorizavam o sermão dele palavra por palavra, e saíam por aí pregando o sermão dele. Só que por conta das perseguições, eles pregavam em palavras baixas. Eles chegavam às vezes perto de uma pessoa, às vezes num grupo fechado, e eles ficavam falando, e quem passava perto escutava eles falando assim, e aí ficou o Lollardos. Foi a maneira como eles acabaram sendo conhecidos. Irmãos, ele pregou que o poder temporal e o poder espiritual deveria ser separado, isto é, o poder da igreja e o poder do Estado deveriam ser distintos, eles não deveriam estar sobre a autoridade de uma única pessoa, e eles foram largamente perseguidos. Então vocês percebam que muito antes de Martinho Lutero já havia movimentos de tentativa de reforma na igreja, pessoas que já se levantavam contra a autoridade da igreja, contra o papado. Já havia todo esse movimento, mas é só com Martinho Lutero que de fato a coisa vai tomar um volume maior. Além dele tem a pessoa que nós falamos ontem. Quem é esse aí? William Tyndale. Falamos sobre ele ontem. Ele foi profundamente impactado com os escritos de Lutero. Ele teve contatos com o próprio Martinho Lutero, e ele trabalhou também numa versão inglesa das escrituras. A diferença do trabalho dele para o trabalho do Tyndale é que o Tyndale usou a Vulgata Latina de Jerônimo, a versão oficial da igreja de Roma, enquanto o William Tyndale fez um trabalho diretamente dos originais grego e hebraico, e é por isso que o trabalho dele acabou tendo um maior impacto. Nós falamos ontem que ele foi perseguido, ele foi exilado, ele foi preso, foi torturado, foi queimado, e as suas últimas palavras quais foram? Alguém lembra? Abra os olhos do rei da Inglaterra. E de fato, Deus ouviu a oração desse homem, e Deus abriu os olhos do rei da Inglaterra. E é isso que nós queremos falar agora. Bom, como é que iniciou a ruptura dos ingleses com a autoridade de Roma? Primeiro, lá foi uma coisa meio estranha, bem diferente do que aconteceu na Alemanha, que tem aquela história linda do Lutero tendo contato com as escrituras, compreendendo a justificação pela fé. Na Inglaterra vocês vão ver que o negócio é meio torto, mas mesmo assim, até nessas decisões meio absurdas que os homens às vezes tomam, ainda assim nós vemos a mão de Deus operando. Então a ruptura com Roma começou com esse homem, esse belo homem, chamado Henrique VIII. Esse homem, irmãos, ele não deveria ser rei.
Ele foi preparado para ser padre, só que por conta da morte do seu irmão mais velho, chamado Arthur, ele teve que assumir o trono inglês. E um grande problema que ele enfrentou foi que ele, com 13 anos de idade, ele teve que casar com a viúva do seu irmão, uma mulher chamada Catarina, filha de Fernando e Isabel da Espanha. Lembra que Fernando e Isabel foram os libertadores da Espanha do movimento dos muçulmanos, e foram eles também que comissionaram Cristóvão Colombo a vir aqui para as Américas. Ela era filha deles, então assim, ela era uma mulher de uma ascendência muito grande, e ela era uma mulher mais velha que ele era apenas um pré-adolescente. E ele, por ser religioso, ele carregava um grande peso dentro de si. Ele acreditava que ele estava pecando por ele ter casado com a esposa do seu irmão falecido. E por conta disso, acrescenta-se a isso, melhor dizendo, o fato de que ele não tinha filhos homens. Ela gerava filhos, filhos morriam ou nasciam mulheres, e ele começou a tomar para si a ideia de que o fato da Catarina não gerar filhos do sexo masculino era uma evidência da reprovação de Deus para o casamento dele com aquela mulher. Para terminar de embolar toda essa história, ele se apaixona por uma jovem protestante chamada Ana Bolena, e a partir de então ele convoca um grupo de teólogos para fazer um estudo bíblico e na legislação canônica, para mandar para o Papa e mostrar que o casamento dele não era um casamento correto, e que o certo seria o Papa dar a anulação do casamento dele, para que ele pudesse viver o casamento dele com a Ana Bolena. O resultado foi que o Papa não aceitou, evidentemente, porque o Papa anular o casamento dele significava entrar em contenda com os espanhóis. E lembra que o Colombo já estava vindo aqui para a América, trazendo toneladas e toneladas de ouro, e parte desse ouro ia para a igreja de Roma, e o Papa não ia desprezar esse tipo de coisa. Então o Papa negou o pedido, e a partir de então o Henrique começou a modelar toda a conjuntura política da Inglaterra, para ele romper com Roma. E isso aconteceu em 1534, através desse ato chamado Ato de Supremacia. Através do Ato de Supremacia, esse homem, esse rei, ele se tornou o chefe da igreja da Inglaterra. Aqui você não entenda que isso seja reforma, você não entenda que aquele estava virando protestante, nada disso. Ele continuava católico, devoto, inclusive ele morreu católico, mas ele estava rompendo com a autoridade papal. Ele estava dizendo que daquela data em diante, o cabeça da igreja da Inglaterra não era mais o Papa, mas era o próprio rei, no caso, ele mesmo. Só que, irmãos, como eu disse para vocês, Deus é soberano e Deus reina até através de coisas desse tipo. Houve uma certa tranquilidade nos primeiros anos após o ato de supremacia. E foi a época em que as ideias da reforma chegaram na Inglaterra e começaram a florescer. E elas começaram a ganhar um certo volume. E quando o Henrique, católico mesmo, católico de coração, percebeu isso, ele criou a sua própria Inquisição, que foi através desse documento chamado de 6 artigos. Nesses 6 artigos ele estabelecia que todas as pessoas que professassem a fé protestante, que tivessem cópias da Bíblia no seu próprio idioma, essas pessoas deveriam ser mortas. E de fato isso aconteceu, muita gente morreu. Esse homem, meus irmãos, é uma das pessoas mais difíceis da gente estudar, porque tem hora que ele parece muito protestante, tem hora que ele parece um católico devoto, ele parece aquele homem que sempre vai dançando de acordo com a música, mas o fato é que muitos morreram sob a égide dele. Pois bem, depois dele, nós temos uma outra pessoa, que é esse rapaz, o Eduardo VI. O Eduardo VI é o filho da terceira esposa de Henrique VIII, ele teve 6 esposas. E das 6, 3 ele mandou decapitar. Era assim que ele resolvia os seus problemas matrimoniais. O Henrique VIII era um desses homens que as mulheres perdem a cabeça por ele. Perdem a cabeça. Então, o Eduardo VI era filho da terceira esposa dele, Joana Seymour.
Ela era uma protestante e ela morreu quando deu à luz a ele. E o Henrique se apegou muito a esse menino porque era o único homem que ele tinha de fato. E ele se tornou rei aos 9 anos de idade. Você nem consegue compreender isso, né? Mas esse menino, aos 9 anos de idade, ele havia sido criado por tutores protestantes, ele conhecia profundamente a fé da reforma, ele já dominava 3 idiomas, inclusive o grego e o hebraico, ele já conhecia com profundidade as escrituras, já tinha lido os pais da igreja, as tarefas que nós ficamos no seminário 4, 5 anos, nós não conseguimos fazer tudo, ele já fazia quando era um menino. E foi através dele que a fé da reforma começou a se desenvolver de fato. Ele promoveu liberdade para os reformadores ensinar as escrituras. Nessa época, vários reformadores do continente vieram para a Inglaterra ensinar a palavra de Deus. Ele acabou com os 6 artigos do pai dele, leis contra hereges. Ele acabou com as imagens dentro da igreja. Ele legalizou o casamento de sacerdotes. E uma das grandes coisas que aconteceu durante o reinado dele foi esse chamado livro de oração comum. Esse livro de oração comum, ele continua sendo utilizado na igreja da Inglaterra até os dias de hoje. É uma série de textos bíblicos com explicações bem simples, e essa obra chegou nas mãos do povo e ajudou as pessoas a compreenderem melhor as Sagradas Escrituras. E uma outra grande realização dele foram chamados 42 artigos, que é uma espécie de confissão de fé da igreja inglesa. Essa confissão de fé era de cunho calvinista, e tanto dentro da igreja como nas universidades houve um grande progresso na reforma. A reforma andou a passos largos, mas teve um problema: ele morreu muito cedo. Ele era chamado Rei Menino, e ele era muito, muito doente, e ele morreu adolescente, e a reforma sofreu um profundo impacto depois da morte do Eduardo VI. Tudo isso por causa da sua irmã, que assumiu o trono logo depois da sua morte, a chamada Maria Tudor. Tá, essa aqui, essa mulher que vocês têm aí. Quem era Maria Tudor? Maria Tudor era filha da primeira esposa de Henrique VIII, a Catarina, aquela espanhola, profundamente católica. Ela foi criada na Espanha, ela foi criada por tutores católicos, e logo que seu irmão morreu, ela assumiu o trono da Inglaterra, comprometida com a ideia de que ela iria reconduzir a igreja católica aos pés do Papa. Ela iria fazer isso com toda a sua força, e ela começou o seu processo, primeiro com uma série de leis que privilegiavam Roma, como por exemplo, ela baniu o livro de oração, que o Eduardo tinha mandado produzir. Ela perseguiu diversos protestantes, ela matou mais de 300 protestantes queimados. Foi por isso que ela entrou para a história com o título de Maria a Sanguinária, porque muita gente morreu através dela. Dentre essas pessoas, servos de Deus muito valorosos, como o arcebispo Cranmer, a gente tem o Latimer e o Ridley, que foram colocados um de frente para o outro, para atacar fogo em um e o outro ficar assistindo, e um deles gritando para o outro: olha, senhor Ridley, se mantenha forte, porque essas 2 fogueiras vão acender uma luz que vai iluminar toda essa Inglaterra. Muita gente de Deus morreu nessa época. Só que o que ela fez acabou sendo uma espécie de tiro no pé. Ela era considerada espanhola, e por causa dessa perseguição, de tudo que ela fez, os ingleses começaram a pensar que catolicismo romano não era coisa de inglês, catolicismo romano era coisa de espanhol. Então isso acabou gerando o efeito contrário. Ela passou a ser desprezada. Ela casou com Filipe II da Espanha. O Filipe II nunca foi visitar ela na Inglaterra. Ela morreu desprezada, ela morreu sem filhos. E a partir de então, o inglês começou a considerar o catolicismo como sendo ruim por causa dela. O catolicismo como sinônimo de gente assassina, de gente sanguinária. E isso despertou um nacionalismo no coração do povo inglês, que fez com que eles se ligassem ainda mais com as ideias da reforma. Após a morte dela,
ela é substituída por sua irmã, Elizabeth. Elizabeth é completamente o oposto. A época de Elizabeth, irmãos, entrou para a história como sendo a chamada Era de Ouro. Foi uma época de grande desenvolvimento na literatura, no comércio, na riqueza, exploração de mares. Ela derrotou Filipe II, que era casado com a sua irmã. Ela foi uma grande rainha de fato. A Inglaterra prosperou muito através do governo dessa mulher. E ela que cresceu num ambiente de idas e vindas por causa da religião, uma hora a religião é protestante, uma outra hora a religião é católica. Ela passou vários anos da sua vida adolescente, exilada, presa num castelo, porque a sua irmã estava decidindo se mandava matar ela ou não. Então ela viveu uma vida muito sofrida, e por causa disso ela resolveu lutar pela chamada Via Média. O que seria a Via Média? Alguns historiadores vão chamar de acordo elisabetano, que seria buscar um meio termo entre a teologia protestante e o culto católico. E aqui nós estamos já começando a falar da formação da igreja anglicana, da igreja inglesa. Então ela percebeu que haviam muitos católicos da Inglaterra e haviam muitos protestantes identificados com o calvinismo. Então o que ela resolveu fazer? Ela resolveu formar uma única igreja e colocar uma teologia protestante com uma liturgia católica. Vocês entenderam? Então assim, se você entrasse na hora da missa, você veria uma missa quase que parecida com a missa católica. Seguindo aquele calendário litúrgico, você veria a pessoa que está à frente com toda aquela indumentária de padre, você veria os corais, muito parecido com a missa católica, só que a pregação, a teologia, você concordaria com tudo, você ouviria tranquilamente. Então esse é chamado a Via Média, ela lutou por isso. E outra coisa que ela fez foi resgatar aquilo que o pai dela tinha formado, a chamada Lei da Supremacia. Lembra que foi quando Henrique se declarou o cabeça da igreja da Inglaterra. Mas como ela era uma mulher muito inteligente, ela vivia numa sociedade em que a mulher se declarar cabeça da igreja seria uma coisa muito complicada, ela assumiu para si o título de governadora da igreja. E o outro ato dela, para tentar organizar a Inglaterra, foi chamado Ato da Uniformidade. Ela pegou o livro de orações que o seu irmão Eduardo tinha produzido, e ela fez umas pequenas alterações e transformou ele como sendo padrão de instrução bíblica, de catequese dentro da igreja. E ela deu uma organizada na igreja para forçar as pessoas a frequentar esse culto, forçar os católicos e os protestantes ficarem juntos debaixo de uma mesma igreja. Ela estabeleceu que todo aquele que faltasse do culto recebia uma multa. Faltou no culto? Multa. Isso era uma maneira de tentar forçar as pessoas a conviver dentro dessa nova realidade. O outro ato que ela fez também foram chamados 39 artigos. Ela pegou os 42 artigos do seu irmão, fez uma pequena mudança nele, ficaram os 39 artigos, e a partir de então esse se tornou basicamente a confissão de fé da igreja inglesa, que continua até o dia de hoje. Vocês percebam que ela era uma mulher extremamente inteligente. Nós estamos falando aqui do século XVI, né? Uma mulher que se impõe como rainha e consegue dar essa solução para todos aqueles problemas que aconteciam na Inglaterra. Mas isso resolveu o problema? Claro que não, né? Claro que não. E aí nós temos o chamado movimento puritano. Os puritanos perceberam o seguinte, que a Via Média de Elizabeth não resolvia todos os problemas. Eles queriam purificar a igreja do que eles chamavam os trapos do papado. Então eles abraçaram os 39 artigos, evidentemente, porque eles eram protestantes e calvinistas, mas eles rejeitaram a liturgia, porque eles consideravam que a liturgia era excessivamente católica.
Então eles começaram a colocar uma série de reivindicações. Eles diziam assim: a rainha fez bem, a rainha começou a reforma, mas ela tem que completar essa reforma também tem que chegar na liturgia, tem que chegar no culto. E eles, por exemplo, rejeitavam as vestes do clero, porque eles diziam que aquela veste especial do clero parecia ir contra a doutrina do sacerdócio do crente, tratando leigos e cleros como classe diferentes. Eles também eram contra a pessoa se ajoelhar para receber a hóstia, porque isso dava a impressão de adoração aos elementos, e eles também repudiavam isso. Alguns queriam que a ceia tivesse aspectos memoriais. Outros diziam que a igreja deveria ser composta apenas de crentes, de regenerados, e que a igreja deveria praticar a disciplina bíblica, não receber uma multa. Então, quando o crente falta na igreja, a igreja deveria se reunir e tratar aquilo, e não receber uma multa, como se fosse uma desobediência civil. Alguns queriam uma forma mais congregacional de governo, outros queriam uma forma mais presbiteriana de governo. Então eles se levantaram, e eles queriam simplesmente que a rainha abraçasse esse prosseguimento da reforma. Eles queriam purificar a igreja, é por isso o nome puritano. O nome puritano hoje se tornou uma forma até pejorativa de você se referir a alguém, como se você estivesse falando que uma pessoa é meio hipócrita e tal. Mas nessa época era para se referir a pessoas que queriam purificar a igreja através da pregação bíblica, do acompanhamento pastoral e da disciplina eclesiástica. Eles queriam isso, mas é muito difícil, meus irmãos, isso acontecer em uma igreja estatal. Esse grupo ele ganhou muita força durante a segunda metade do reinado de Elizabeth. Só depois de Elizabeth, um rei chamado Carlos II, ele vai começar a perseguir esse povo. Mas uma coisa que a gente conhece dos puritanos até hoje, o legado deles é uma literatura de extrema qualidade. Se você ainda não leu nada a respeito dos puritanos, você não pode morrer sem ler. Tem livros muito interessantes traduzidos para o português, que você pode se alimentar sobre a visão deles de igreja, a visão deles de casamento, a visão deles de família. Tem muita literatura boa a respeito desse povo. Irmãos, esse desejo por pureza e o conflito com o Estado trouxeram muitos problemas para esses nossos irmãos. Mas, além dos puritanos, nós temos um outro movimento que foi um pouco além dos puritanos. É o chamado movimento separatista ou independentes. Você vai ver alguns historiadores se referindo assim. Eles eram mais radicais que os puritanos. Em que sentido? Eles acreditavam em igrejas unidas, compostas apenas de convertidos. Isto é, eles eram contra o batismo de pessoas que não se converteram. Eles diziam que a igreja da Inglaterra e a sua mãe, Roma, eram o anticristo. E que todo verdadeiro cristão deveria querer sair da igreja da Inglaterra e procurar uma igreja livre. E eles entendiam que cada crente deveria aderir voluntariamente a uma certa comunidade cristã, em que o Estado não fizesse nenhum tipo de gerência, e que essas igrejas elas deveriam ter liberdade de escolher os seus próprios pastores e os seus próprios diáconos, segundo o Novo Testamento. Eles queriam uma democracia dentro da igreja. Eles acreditavam na autonomia da igreja local, mas não eram anabatistas. E alguns das pessoas que faziam parte desse grupo, eles tinham um certo dinheiro, e eles estavam tentando conseguir levantar fundos e promover políticas em que favorecesse esse tipo de igreja na Inglaterra. Então nós temos o movimento separatista. Mas além dos separatistas, nós temos um outro grupo, que achava que a reforma tinha que ir um pouco mais longe. E esse grupo são os batistas gerais. Então esse homem que vocês têm aqui é o John Smith. Ele foi puritano, depois ele foi separatista, e depois ele foi batista, e ele morreu como menonita. Então vocês estão vendo que ele é um sujeito que
experimentou toda essa convulsão que estava acontecendo na reforma, passando por vários movimentos. Durante alguns anos ele foi pregador na cidade de Lincoln, mas por causa das suas ideias de reforma, ele foi demitido. E em 1608 ele foi perseguido pelo rei Jaime I, e o grupo que se reunia com ele fugiu para a Holanda, para a cidade de Amsterdã. E ali em Amsterdã ele começou a conviver com esse grupo que ele levou da Inglaterra. Ele teve contato com alguns anabatistas, e nesse processo ele foi debatendo com o seu grupo, com os anabatistas, e ele chegou à formulação final da sua teologia, que seria mais ou menos a seguinte: o fim do batismo infantil, o batismo apenas de crentes. E ele escreveu uma obra que ficou conhecida como O Caráter da Besta. E nessa obra, ele, de uma forma muito dura, afirmou que o batismo infantil era a marca da besta. E ele dizia isso porque ele afirmava que o batismo infantil foi o meio que Satanás usou para manter pessoas não regeneradas dentro da igreja, colocando na igreja uma autoridade que é externa a ela. Uma outra coisa também que chama a atenção a respeito dele, é que ele teve um conflito com o seu próprio batismo. Então, ele tentou procurar alguém que pudesse batizar ele, mas ele não achava ninguém que tinha sido batizado depois da conversão, todo mundo tinha sido batizado ainda na infância. Então ele resolveu se batizar, entendeu? Entrou lá na água, o Pai, Filho e Espírito Santo, ele se batizou. Isso trouxe um conflito para ele. Ele permaneceu vários anos com esse conflito dentro do coração, até que ele chegou à conclusão que o fato dele ter se batizado foi uma fraude, e por conta disso ele abandonou seu grupo batista e virou menonita. Então o que eu quero chamar a sua atenção é que a primeira igreja batista de fala inglesa, ela surgiu na Holanda em 1609, entendeu isso? Então eles apareceram na Holanda. Bom, mas além dele nós temos um outro nome, que é o Thomas Helves. O Thomas Helves esteve junto com o Smith, mas desde que o Smith se aproximou dos anabatistas, o Helves se afastou dele e acabou pegando essa comunidade que o Smith havia fundado e voltou com essa turma da Holanda para a Inglaterra. Então ele defendia uma igreja nos moldes do Novo Testamento, no solo inglês, e ele chegou lá em 1612, ele rejeitou a autoridade do Estado sobre a igreja, ele rejeitou o batismo infantil, só que havia um problema, o fato de ele ter participado muitos anos na Holanda, e a Holanda era um local onde o arminianismo estava se desenvolvendo a passos largos, ele acabou abraçando a teologia arminiana. Então ele não por isso, irmãos, eles são chamados de batistas gerais, porque eles estão mais identificados com o arminianismo. Mas uma das coisas mais fantásticas que a gente vê no ministério desse homem, é que ele escreveu a primeira obra defendendo a liberdade de religião e de consciência. E nessa obra ele diz o seguinte, está aí: a religião do homem está entre Deus e ele. O rei não tem que responder por ela, e nem pode o rei ser juiz entre Deus e o homem. Que haja, pois, heréticos, turcos ou judeus ou outros mais, não cabe ao poder terreno puni-los de maneira nenhuma. Irmãos, essa é uma das declarações mais impactantes que poderia ter no século 17. Século 17, ninguém falava de liberdade de religião. Século 17, você dizer liberdade de religião era insulto, era coisa de gente anarquista. E ele escreveu essa obra dizendo que as pessoas tinham direito de ser hereges, elas tinham direito de ser muçulmanos, elas tinham direito de crer em mentiras, e elas não deveriam ser perseguidas, punidas por causa disso.
Isso aqui vai se tornar a grande marca do pensamento batista, a defesa da liberdade de consciência, a liberdade de culto. Todos os locais onde os batistas se estabeleceram, o povo tinha a oportunidade de professar sua religião, mesmo que fosse uma religião oposta à religião batista. Quando vocês vão para os livros de história, normalmente na faculdade, vocês aprendem que a liberdade de consciência e pensamento foi uma ideia iluminista. E é uma grande mentira, é uma grande injustiça, porque muito antes dos iluministas terem falado qualquer coisa a respeito da liberdade de consciência e pensamento, os batistas já estavam defendendo isso, e eles lutaram contra isso. Esses são os batistas gerais, como nós falamos. Esse grupo, irmãos, de batistas gerais, os historiadores dizem que eles praticamente deixaram de existir no século XVIII, não tem nenhuma ramificação deles até os nossos dias, por duas razões. Primeiro, eles tinham a prática da endogamia. O que é a prática da endogamia? É a prática de casar apenas com pessoas da mesma comunidade local. Então você imagina assim, por exemplo, que um jovem da igreja da Pituba não poderia casar com uma jovem da igreja Esperança, mesmo sendo do mesmo grupo, mesmo pertencendo ao mesmo movimento, na mesma teologia, não podia, só podia casar com pessoas da mesma congregação local. Então eles defendiam isso, e eles também defendiam que a comunidade não deveria construir um prédio, deveria ficar se reunindo em locais, em casas, mas não deveria ter prédio. E essas duas coisas acabaram dificultando a continuidade desse grupo. Então, por volta do século XVIII, nós não temos mais batistas gerais. O arminianismo vai voltar para o seio dos batistas, mas já vai voltar tempos depois, através de Charles Finney, mas isso é uma outra conversa para uma outra semana teológica, quem sabe, a respeito desse assunto. Bom, os batistas particulares. Por que particulares? Porque eles eram calvinistas. O primeiro chamado batista particular, o batista calvinista, foi esse homem, Henry Jacob, 1616. Ele pastoreou junto com outros 3 pastores. A igreja que eles fundaram na Inglaterra é chamada de JLJ, por causa das iniciais dos seus 3 pastores que foram pastoreando ao longo dos anos. Eles reuniram, irmãos, uma comunidade na Inglaterra em 1633, e eles começaram a estudar a eclesiologia, e eles chegaram à seguinte conclusão: que o batismo infantil, o batismo praticado pelos anglicanos, era um batismo inválido, e esse grupo todo pediu para ser batizado por imersão. Além deles, tem uma outra igreja que foi fundada por esse homem chamado John Spilsbury. Esse homem, ele era um homem autodidata, ele nunca se inscreveu em um seminário, mas ele foi um grande defensor dos princípios batistas. Ele era profundo conhecedor de teologia. E na época dele, os batistas foram muito perseguidos pelo governo inglês, porque eles eram identificados com os anabatistas, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas foi durante esse tempo que houve a prisão de John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Vocês devem lembrar dele, escreveu essa obra maravilhosa. Então, essa época era uma época de uma grande convulsão política na Inglaterra, em que aparecia um determinado rei que dava liberdade de religião, depois apareceu outro que tomava a liberdade de religião, aí os batistas eram perseguidos, e todo esse problema vai se desenrolando na chamada Revolução Inglesa, até que em 1689 dá-se a tolerância religiosa, e então os batistas vão ter a oportunidade de ter uma certa tranquilidade para desenvolver a sua fé. Depois desse homem, os batistas entram num certo esfriamento espiritual, influenciado especialmente pelo hipercalvinismo. E esse movimento de frieza espiritual e hipercalvinismo vai ser interrompido pelo William Carey, que vai dar origem às missões modernas, e a partir de então os batistas se espalham pelo mundo inteiro.
As crenças distintivas que esses homens vieram pregando são aquelas que nós conhecemos bem. Primeira, o batismo de regenerados. Então eles defendiam que só aquelas pessoas que creram em Jesus é que deveriam ser imergidas nas águas. Irmãos, durante toda a história não há evidência de que isso tenha acontecido de fato em alguma igreja. A outra coisa que eles vão dizer, que vai ser mais objeto da minha palestra de amanhã, é que eles se identificavam com a reforma. Eles viam que eles tinham laços com Calvino, com Lutero e com Zwingli. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. E eles escreveram alguns documentos que são muito importantes, entre eles a Confissão de Fé de Londres, de 1644 e 1689. Vale a pena você ler esses documentos são gratuitos, estão na internet, você pode ler o que os nossos irmãos criam naquela época. Essa primeira aqui, meus irmãos, é uma confissão de fé que eles escrevem no meio da perseguição. E essa confissão de fé, eles escrevem para provar que eles não eram uma ameaça, que eles não estavam produzindo mal para o governo. Já essa segunda confissão de 1689, é uma confissão mais completa, mais ampla, com uma teologia mais amadurecida. Então eles defendiam separação de igreja e Estado, autonomia da igreja local, batismo de crentes, disciplina espiritual administrada pela igreja. E foi esse grupo aqui que fugiu para os Estados Unidos, que vai estabelecer os batistas dos Estados Unidos, e anos depois eles vão chegar aqui no Brasil. Meus irmãos, o início do movimento batista particular na Inglaterra foi marcado por muitas perseguições e falsas acusações. Por causa daquele contato que os batistas gerais tiveram com os anabatistas holandeses, durante muitos anos, o povo da Inglaterra, as autoridades da Inglaterra, pensavam que os batistas eram anabatistas. E isso ocasionou muita perseguição muito, muito severa. Lembra que os anabatistas, muitos deles eram envolvidos com pacifismo, mas outros não eram, e haviam causado muito transtorno na própria Alemanha, e os ingleses tinham medo que isso acontecesse na Inglaterra, e por isso puniram os batistas de diversas formas. Tem um historiador da igreja chamado Schaff, que ele diz que na época de Carlos I, rei da Inglaterra, os batistas se reuniam secretamente em bosques, estábulos e celeiros. Mas tem alguns pontos que eu quero colocar aqui, para a gente considerar, sobre a identidade batista. Primeiro, eles não se consideravam anabatistas. Eu estou falando isso porque há um ramo considerável de batistas hoje que pensa que nós somos descendentes dos anabatistas, que eram os anabatistas e depois tirou o prefixo ana e ficou o nome batista. Mas quando a gente analisa a documentação da época, a gente percebe que eles não queriam ser chamados de anabatistas. Aí é o cabeçalho da Confissão de Londres de 1689. Ele diz: uma confissão de fé de 7 congregações, igrejas de Cristo em Londres, que comumente são chamadas de forma injustificada anabatistas. Esta publicação é para a reivindicação da verdade e informação para os que desconhecem a confissão. Ao mesmo tempo, é para contestar as recriminações infundadas que frequentemente nos fazem dos púlpitos e na literatura, impressos em Londres no ano de Nosso Senhor, 1646. Então vocês estão percebendo que os batistas particulares ingleses, eles diziam: nós não somos anabatistas, nós não temos nada a ver com os anabatistas, nós não nos identificamos com eles, com a teologia deles, nós não temos nenhum tipo de relação com eles. Então eles não se viam assim. Uma outra coisa também, isso eu já tirei do meio da confissão, é que eles não se identificavam com o pacifismo anabatista e a prática de não fazer juramento, mas não queriam ser vistos como um braço do Estado. Aqui eu preciso só explicar um pouco do pensamento anabatista para você entender esse ponto. Primeiro, os anabatistas eram pacifistas. O que é que significa isso? Eles não se envolviam em guerras,
eles não se envolviam em nenhuma atividade governamental. Um anabatista não podia ser soldado, um anabatista não poderia ser policial, um anabatista não podia participar de nenhuma atividade governamental. Eles defendiam o completo isolamento e o pacifismo. E a outra coisa, eles eram contra a prática de fazer juramento. Então havia certas profissões na antiguidade que antes de você exercê-las, você tinha que prestar um juramento de lealdade ao rei. E os anabatistas não faziam isso porque eles não prestavam juramentos. Eles não queriam ser considerados um braço do Estado. Então aqui eu vou ler para vocês um trecho dessa confissão para vocês entenderem como os batistas destoam do pensamento anabatista. Então está aí. Cremos que as autoridades supremas deste reino são o rei e o parlamento escolhido pelo reino, e que estamos obrigados a nos submeter a todas as leis civis que eles fizeram e têm ordenado. Devemos defender as autoridades e todas as leis civis feitas por elas, com o nosso ser e com o nosso patrimônio, ainda que devamos sofrer por razão de consciência, por não nos submeter às suas leis eclesiásticas, com as quais não estamos de acordo. Então quero que você perceba aqui algumas coisas nessa declaração. Primeiro, ele diz, nós somos obrigados a nos submeter, e nós somos obrigados a defender as autoridades, as leis, com o nosso ser e com o nosso patrimônio, com o nosso dinheiro. Então ele está dizendo assim, se for necessário defender o rei com o nosso ser, o que é defender com o nosso ser? É você pegar a espada e defender o reino, se precisar. Ou defender com o seu patrimônio, isto é, você financiar, você pagar impostos para que se forme um exército e governe. Então, quando eles estão afirmando isso aqui, irmãos, é para dizer, nós não somos anabatistas, os anabatistas não creem assim. Os anabatistas, eles jamais vão se inscrever para ser soldados, os anabatistas jamais vão tirar do seu dinheiro para financiar uma guerra, para nos proteger. Então eles diziam esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo, eles não queriam ser um braço do Estado como os anglicanos eram, porque eles estavam dizendo, ó, nós, por razão de consciência, nós até vamos sofrer quando eles fizerem leis que não estamos de acordo. Então, se for para pegar nas armas, se for para bancar a guerra com o nosso dinheiro, nós estamos juntos. Agora, se impuserem uma lei que vá contra as Sagradas Escrituras, aí a gente vai pagar o preço e vai sofrer. Aqui, irmãos, nós estamos falando da identidade batista, e nós estamos mostrando como é diferente o pensamento batista do pensamento anabatista. E essa é uma das razões muito fortes que nós afirmamos que os batistas não têm relação direta com os anabatistas históricos. Eles acrescentam em 1689, na mesma confissão, sob juramento agora. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, que deve ser usado com santo temor e reverência. Por isso, jurar em vão ou temariamente por esse nome glorioso e tremendo, ou jurar por qualquer outra coisa, constitui um ato pecaminoso e abominável. No entanto, a palavra de Deus autoriza o juramento, quando para decidir assuntos de grande importância e peso, para uma confirmação da verdade e para encerrar contendas. Por conseguinte, se a autoridade civil exige um juramento, e se este é legítimo, deve ser prestado. Então vocês estão vendo que os anabatistas, os batistas, eles escreveram essa confissão de 1634, especialmente para dizer, nós estamos provando para vocês, através dessa confissão, que nós não somos anabatistas. E uma das coisas é que se a autoridade civil exigir um juramento, nós faremos, desde que esse juramento não seja um juramento que contraria a palavra do Senhor. Tem outras razões, irmãos, que eu poderia mencionar, mas o tempo não me ajuda, que provam que os batistas não têm relação com os anabatistas. Uma delas é que os anabatistas praticavam batismo por afusão. Isto é, você pegar uma caneca d'água e derramar na cabeça de uma pessoa. Nós temos toda a documentação para mostrar sobre esse assunto. Alguns anabatistas, como Menno Simons, que é um dos anabatistas de maior peso, ele era contra o batismo infantil, mas ele era contra o batismo infantil por motivos errados. Deixe-me explicar.
O Menno Simons acreditava que a morte de Cristo removeu a culpa do pecado original de todas as pessoas. Então, pelo fato do pecado original ter sido removido de todas as pessoas, você não precisa batizar crianças. Lembra que a Igreja Católica diz que devia batizar crianças, porque batizar crianças removia o pecado original. O Menno diz, não precisa batizar, porque Cristo removeu o pecado original de todas as pessoas quando Ele morreu. E nós sabemos que essa doutrina é uma doutrina errada. Então o que eu estou tentando dizer para vocês é que, embora o Menno Simons fosse contra o batismo infantil, ele era contra por motivos errados, e até heréticos, alguns vão dizer. O Menno Simons também aceitava os livros apócrifos, que havia sido rejeitado durante a reforma. Então tem outras coisas que a gente poderia dizer, mas o que eu gostaria de fato de deixar na mente dos irmãos é que esse movimento, que começa na Inglaterra no século 17, ele vai se espalhar pelo mundo inteiro. Ele vai chegar nas Índias através de William Carey. Ele vai chegar depois aos Estados Unidos através de William James. E esse movimento se espalha pelos Estados Unidos e vai chegar depois aqui ao Brasil já no século 19. Mas esse vai ser um assunto para a gente falar em outros encontros. Então, era essa ideia que eu queria compartilhar com os irmãos. Na palestra de amanhã, eu quero aprofundar um pouco mais esse assunto, olhando especialmente as doutrinas distintivas. E eu vou tentar mostrar para vocês amanhã como os batistas se relacionavam com os reformadores e como eles se relacionavam com a igreja primitiva. Então, de imediato, vou lhes dizendo que eles acreditavam que tinha uma ligação com os reformadores, e eles acreditavam também que tinha uma ligação com a igreja primitiva, mas eles discordavam de algumas coisas dos reformadores e consequentemente da igreja primitiva, ou melhor, da igreja antiga, e nós vamos tentar falar isso amanhã. Então, muito obrigado por sua atenção, que Deus te abençoe.